Já é tarde demais para a diplomacia quando se trata dos esforços para deter os teocratas islâmicos tirânicos no Irã? Enquanto o governo Trump continua tentando a diplomacia, as forças militares dos Estados Unidos são abertamente enviadas para a região para ameaçar uma retomada dos ataques realizados contra Teherã no verão passado. A questão não é se negociações com um regime que não quer abrir mão de ambições nucleares ou apoio ao terrorismo podem ter sucesso. Na verdade, a questão é se um presidente que assumiu o cargo prometendo não entrar em guerras no Oriente Médio usará a força para garantir que os mulás não sejam apenas contidos, mas também derrubados. Esta semana no Pense Duas Vezes, com o diplomata veterano Elliot Abrams, nós analisamos a política externa americana na era de Donald Trump. Olá e bem-vindo ao Pense Duas Vezes. Hoje temos uma conversa importante para você com o diplomata veterano e autor Elliot Abrams sobre a política externa do governo Trump. Mas antes de começarmos o programa de hoje, quero lembrar você, como sempre, que quer esteja nos ouvindo em qualquer uma das plataformas de podcast ou nos assistindo ao vivo no Facebook, no Twitter ou no canal do JNS no YouTube, por favor, curta ou se inscreva. Para o Pense Duas Vezes, clique no sino para receber notificações e nos dê boas avaliações. Além do Pense Duas Vezes, há o podcast diário Jonathan Tobin, onde compartilho mais notícias e análises sobre as principais questões atuais. Você pode encontrar o programa diário como Jonathan Tobin Diário no canal JNS, onde quer que você ouça seus podcasts. E agora vamos ao programa de hoje. Você caracterizaria um presidente que bombardeou instalações nucleares iranianas, enviou tropas para a Venezuela para capturar seu presidente narcoterrorista e está tentando fazer a Dinamarca vender a Groenlândia como um isolacionista? Ironicamente, é assim que muitas pessoas supostamente inteligentes ainda veem o presidente Donald Trump. Definir suas políticas de América em primeiro lugar sempre foi uma questão de projeção, tanto para muitos de seus apoiadores quanto para seus opositores. Mas está claro que, em seu segundo mandato, Trump não tem mais receio de intervir no exterior quando acha que isso é consistente com a defesa dos interesses americanos. Isso não faz dele um neoconservador, um termo que já teve um significado real, mas que nos últimos 20 anos passou a ser associado apenas ao apoio às guerras fracassadas no Afeganistão e no Iraque e à busca fútil de levar democracia a países que não a desejam. Será que um presidente que prometeu ajuda ao povo iraniano pode traí-los firmando acordo com seus opressores? Mesmo que ele queira derrubar o regime islâmico, os Estados Unidos realmente conseguiriam isso com ou sem Israel? Mais importante ainda, será que uma política externa americana que parece estar enraizada no desprezo por instituições multilaterais como a ONU, assim como pelos tradicionais aliados europeus de Washington, pode superar a resistência? Está difícil para o establishment de política externa dos dois lados do Atlântico? O Conselho de Paz de Trump realmente trará paz para Gaza ou outro lugar? E será que uma estratégia de segurança nacional que está mais focada nas Américas, assim como na necessidade de confrontar ou conter a China, do que no envolvimento no Oriente Médio, terá sucesso? Para discutir tudo isso, hoje temos o prazer de receber um diplomata veterano e um dos mais perspicazes observadores da política externa americana. Elliot Abrams é pesquisador sênior de Oriente Médio no Conselho de Relações Exteriores e preside o Tikva Fund. Ele teve uma longa carreira em política externa, servindo nas administrações Reagan, George W. Bush e Trump, e é autor de vários livros, incluindo Tested by Zion, The Bush Administration and the Israeli-Palestinian Conflict, The Influence of Faith, Faith or Fear, How Jews Can Survive in a Christian America, Realism and Democracy, American Foreign Policy After the Arab Spring, If You Will It, Rebuilding Jewish Peoplehood for the 21st Century. Elliot Abrams, bem-vindo de volta ao Pense Duas Vezes. Estou muito feliz por estar de volta. Bem, Elliot, muito obrigado por tirar um tempo para se juntar a nós hoje. Vou começar com a pergunta que todos têm feito nas últimas semanas. O que vem a seguir entre Estados Unidos e Irã? Não vou pedir que você faça uma previsão sobre se os Estados Unidos e o Irã vão chegar a algum tipo de acordo, como fez em junho passado, ou se os Estados Unidos vão atacar o Irã.
Você acredita que a diplomacia entre eles está pronta para ter sucesso? Como definiria um bom resultado dessas conversas, caso seja possível? E um acordo que possa durar é realmente possível com Teherã? Tem alguns sim e não aqui, então deixe-me explicar. Acho que as negociações, enquanto conversamos, já fracassaram essencialmente. Eles só tiveram uma rodada. E embora os iranianos tenham dito depois que houve enormes avanços, na verdade o lado americano foi muito menos positivo. E acho que foi o vice-presidente Vance quem disse que eles não aceitam nenhuma das nossas linhas vermelhas. Então, sabe, o presidente sempre gosta de negociar as coisas e depois declarar vitória. E ainda temo que ele possa fazer isso aqui, mas acho que é muito, muito difícil por vários motivos, um deles sendo o JCPOA. Não é como se ele estivesse começando do zero aqui. Havia um acordo que era limitado no tempo e tratava apenas de questões nucleares. E ele está entre as muitas pessoas, especialmente republicanos, que chamaram isso de um grande desastre. Isso aconteceu. Então, para ele aceitar os termos que o Irã está oferecendo, bem, por 3 anos, obviamente 3 anos, porque depois ele vai embora, nós não vamos enriquecer urânio e então não vamos enriquecer muito urânio. Mas não estamos falando de mais nada sobre mísseis ou proxies terroristas. Eu não acho que ele possa aceitar isso porque ele sabe que seria ridicularizado por muitos americanos por aceitar essencialmente o que Barack Obama aceitou. Então por que ele está fazendo isso então? E eu acho que, sabe, há uma chance de 1%, eu diria, na cabeça dele, de que depois dos ataques do ano passado pelos Estados Unidos e Israel e dos problemas internos que eles estão enfrentando agora, o regime aceitaria algo de verdade. Acho que, em grande parte, os árabes estão dizendo não ataquem, não ataquem. Acho que ele quer poder dizer sentamos e conversamos com eles. Nós oferecemos alternativas para eles. Eles são impossíveis. Como ele fez no verão passado. Sim, nós tentamos. E, de qualquer forma, se ele fosse atacar, digamos, no final de fevereiro, sabe, desde o dia em que isso começou, ele precisaria de 2 semanas, mais ou menos, para posicionar todas as forças americanas. Parece que eles estarão posicionados até, digamos, 20 de fevereiro. Quero dizer, seria engraçado. Incrível. Se ele atacasse no Purim, um feriado que lembra a Pérsia... Sim. Sim. Que está chegando. Então eu acho... Como você disse, sabe, nós estamos estimando aqui, estamos supondo. Não tenho informações secretas, mas acho que é justo dizer que não pode haver um acordo negociado aceitável porque o regime não está disposto a aceitá-lo. Eu acrescentaria só mais uma coisa. Eles estão particularmente indispostos a aceitar um acordo razoável agora, por medo de que isso pareça fraqueza depois que toda a população se levantou contra eles. Eles vão sentir que não podem se dar ao luxo de parecer fracos fazendo concessões aos americanos. Antes de começarmos, um convite rápido. A Cúpula de Política Internacional da JNS 2026 está chegando agora em abril. Ela será realizada de 15 a 17 de abril, mais uma vez no Waldorf Astoria, em Jerusalém. Eu estarei lá e espero que você também possa se juntar a nós. Você pode acessar jnssummit.org para se inscrever e ver a lista de palestrantes. É um grupo excepcional e vale a pena. Estou ansioso para encontrar você em Jerusalém neste mês de abril. Eu quero conversar sobre aquela questão, você sabe, a sobrevivência do regime daqui a pouco. Mas primeiro deixe-me te perguntar, sabe, eles não querem parecer fracos. Mas se forem derrotados de novo, como aconteceu em junho passado, quero dizer, e eles não podem ter nenhuma expectativa realmente boa de um confronto militar com os Estados Unidos, ou os Estados Unidos e Israel, ou qualquer combinação dos dois, isso não os colocaria em uma posição ainda pior do que estão agora, quando supostamente, você sabe, têm medo de parecer fracos?
Bem, sim e não. Quero dizer, de um ponto de vista claro, o programa de mísseis deles e o programa nuclear provavelmente estarão em uma situação ainda pior. Talvez a economia deles esteja ainda pior. Talvez alguns deles individualmente, a liderança deles esteja em uma situação pior. Mas você sabe, eles, como a Autoridade Palestina, a OLP, a AP, gostam de usar palavras como resistência. Nós nunca vamos ceder. Nós nunca vamos ceder. Então, o que eles estariam dizendo ao povo iraniano é: nós estamos dispostos a lutar, estamos dispostos a ir para a guerra, estamos dispostos a aceitar punição. Isso não vai derrubar o regime. Ou seja, digamos que a gente destrua o que restou do programa nuclear deles e que foi reconstruído desde junho passado, e cause um dano enorme ao programa de mísseis deles. Eles não usam isso para controle interno. Se é isso que vamos fazer, quero dizer, esses são alvos extremamente importantes. Mas o regime teria mostrado sua, como podemos chamar, obstinação sangrenta. Eles chamariam de firmeza. Talvez seja um alerta ao povo iraniano. Estamos aqui, ainda estamos aqui. E temos os meios para fazer o que fizemos em janeiro, ou seja, temos a força de vontade e as armas para matar milhares e milhares de cidadãos. Então, do ponto de vista interno, eu diria que eles não estão imediatamente mais fracos. A questão seria o impacto econômico ao longo do restante do ano, por exemplo. Trevor, sim. Esse é um ponto muito importante, porque eu não acho que muitos observadores pensem neles do mesmo jeito que nós pensamos. Não apenas a Autoridade Palestina, mas o Hamas, que vê a guerra com Israel como uma luta geracional, de várias gerações, e não importa muito se eles perderem de novo, porque eles acham que vão vencer em 100 anos. Se o Irã está pensando da mesma forma, se os líderes do Irã estão pensando da mesma forma, obviamente isso tem consequências. Agora, muita da expectativa em torno do confronto atual com eles gira em torno das ideias, como acabamos de dizer, de mudança de regime após os protestos massivos contra o governo islâmico que foram brutalmente reprimidos. E depois que Trump prometeu ao povo iraniano que a ajuda estava a caminho, qual seria o impacto na capacidade de Trump de conduzir uma política externa bem-sucedida nos 3 anos restantes de seu mandato? Se, quanto a isso, ele tiver um recuo em relação ao Irã no estilo da linha vermelha de Obama. Tudo está relacionado a todo o resto. E você sabe, todos nós dissemos pelo lado positivo que, por exemplo, a atuação brilhante em Martelo da Meia-Noite, a brilhante atuação militar na Venezuela, tem que servir de lição para Xi Jinping e para Putin sobre sua disposição em usar a força e sobre a excepcional capacidades dos militares americanos. Você sabe, a moeda tem 2 lados. E se ele parecer recuar, especialmente diante de ameaças do Irã, e eles já ameaçaram, por exemplo, dizendo: vamos prejudicar sua economia, vamos fechar o Estreito de Hormuz. Se ele recuar e aceitar o JCPOA Mark II, isso afeta todo mundo, especialmente inimigos como a Rússia e a China, sugerindo, bem, ele fará o que puder numa noite. Porque se você pensar nas 3 vezes que ele usou a força, Soleimani, Martelo da Meia-Noite, Venezuela, de certa forma está acabado quando ele anuncia. E eles podem concluir: bem, veja, aqui havia a possibilidade de durar 2 dias, 4 dias ou 10 dias. Ele não faria isso. E essa seria uma conclusão muito perigosa para eles chegarem, perigosa para nós. Sim, como você mencionou, a manobra um tanto surpreendente de Trump contra a Venezuela ao capturar seu ditador. Mas então basicamente deixou um regime socialista destrutivo aliado ao nosso inimigo sobreviver, só que sem Maduro, continuando sob o comando de seu vice-presidente. Isso nos dá a ideia do que pode acontecer com o Irã? Ou esse tipo de operação, seguido por uma decisão de evitar a mudança de regime, não é realmente análogo ao que é possível em Teherã? Essa é uma pergunta muito difícil.
E a Venezuela é, você sabe, em comparação, um alvo muito menor, tem cerca de 1/3 da população e está muito mais próxima dos Estados Unidos. E você sabe, eu conversei com pessoas que disseram, por que não podemos ir lá e pegar Khamenei? E você sabe, para começar, Teherã não é uma cidade portuária. Se você vai fazer isso pelo mar, sabe, isso faz diferença. Jimmy Carter descobriu isso da pior forma, indo centenas de quilômetros para dentro do Irã. Mas eu acho que isso é preocupante para o povo iraniano. Que o presidente estaria disposto a aceitar o mesmo regime com algumas mudanças na política. Até agora é onde estamos na Venezuela. Agora talvez isso mude. E Sergei Rubio, em particular, falou sobre transição e eleições. Estamos avançando muito devagar. Mas, quero dizer, isso deveria ser motivo de preocupação para muitos iranianos. Existem outras maneiras pelas quais o Ayatollah pode sair. Você sabe, ele é velho e está doente e pode deixar o cargo morrendo de morte natural. Isso não vai mudar o restante. Existem mais mulás de onde ele veio. Não é como se ele fosse a única pessoa capaz de comandar esse regime. Não, embora eu deva dizer, acho que você sabe, é fundamentalmente uma teocracia. E eu não acho que continuará sendo depois da morte dele. Ou seja, ele é o líder supremo. Para pessoas como Soleimani, que era alguém muito importante no sistema deles, o líder supremo ainda pode dar uma ordem. Não, você não vai fazer isso. E foi obedecido. Eu não acho que eles terão outro líder supremo. Acredito que eles terão outro mulá, que será um ayatollah. Mas eu acho que vai ser mais próximo de uma ditadura militar. Eu não acho que quem for nomeado líder supremo vai conseguir simplesmente dar ordens com a garantia absoluta de que serão seguidas. Você não vai fazer isso. Você vai fazer aquilo. Porque não sobrou ninguém com esse tipo de prestígio no sistema. Isso é interessante. A República Islâmica só teve uma verdadeira transição de poder em seus 46 ou 47 anos de história. Essa é uma questão em aberto. Tenho certeza de que pode haver alguns mulás juniores que acham que podem ser o líder supremo, mas até que isso aconteça não sabemos. Nós não sabemos. Quero dizer, Khamenei em si não era um grande líder religioso. Ele era como um ayatollah promovido rapidamente. Ou aquelas pessoas nesse nível, quero dizer, eles são como membros do Senado dos Estados Unidos que olham no espelho e todos os 100 veem um futuro presidente. Mas é uma analogia interessante porque é como se o senador que está em 50º em antiguidade fosse feito presidente do Senado. Ele não era um ayatollah de posição tão alta, nem era muito distinto, mas ele foi escolhido. E não há 1 milhão de candidatos. Todo governo na região, na Europa e aqui também, o Departamento de Estado, a CIA, fizeram suas análises de quem são os mais prováveis de ter sucesso. Mas eu acho, as pessoas disseram que vai se parecer mais com o Paquistão. E eu acho que isso está certo, como uma ditadura militar com uma espécie de fachada de religiosidade. Isso torna o país mais maleável ou por ser alguém vindo de um histórico militar ou meio militar terrorista com a Guarda Revolucionária Islâmica? Acho que isso será uma questão muito importante, a menos que o regime caia. Sabe, vou te dar um talvez bem firme. Eles não estarão tão motivados pela teologia. Mas veja, a ideologia comunista, o marxismo-leninismo, já não é mais a ideologia orientadora de fato na Rússia, mas ainda assim é tão cruel e agressiva quanto era sob os soviéticos. Então acho que você poderia dizer algo parecido sobre a China. Então, eu não diria que podemos presumir que uma ditadura militar, o Irã, esse regime com um ayatollah fraco, se comportaria melhor de forma alguma? Sim. Gostaria de saber sua opinião sobre o Conselho da Paz do Trump.
Ele disse que não é uma tentativa de substituir a ONU, mas dar ao Trump a capacidade de contornar a ONU parece ser o principal objetivo, não é? Sim, mas eu acho que tudo isso é francamente absurdo. E eu não acho que isso vai alcançar nada. Hoje, o Conselho de Paz, no dia em que você e eu estamos conversando, se reuniu em Washington por algumas horas. O presidente falou e fez o tipo de discurso que ele normalmente faz, abordando vários assuntos. Os demais tinham apenas 2 minutos. Então foi o show de Donald Trump. Compromissos foram anunciados. O presidente anunciou 10 bilhões de dólares. O Congresso vai ter que aprovar isso. Vai mesmo? Não tem como saber. A Indonésia anunciou seus 8.000 soldados, mas ninguém, literalmente ninguém, ofereceu tropas que lutariam ou desarmariam o Hamas. Eu acho que, digamos, no terreno, essas atividades em Gaza podem ser úteis. Ou seja, eu tenho uma grande consideração, por exemplo, pelo Mladinov, o diplomata búlgaro que vai desempenhar um papel significativo no que eles agora estão chamando o Comitê Executivo de Gaza, que está 2 níveis abaixo do Conselho de Paz, Comitê Executivo do Conselho de Paz, Comitê Executivo de Gaza. E então essa comissão ou Comitê Nacional Palestino, e talvez eles possam fazer algo de bom, eles parecem ser engenheiros e profissionais. E se eles se dedicarem a restaurar os serviços públicos, água, esgoto, estradas, isso vai fazer algum bem. Mas nada disso é sério a menos que o Hamas seja desarmado. E o Conselho de Paz não vai realizar o desarmamento. Quero dizer, Conselho de Paz, quando é que ele vai se reunir de novo? E sabemos que ele tem uma validade de 3 anos, porque o presidente Trump se nomeou o chefe perpétuo dele. Bem, quem quer que seja o próximo presidente vai marginalizar isso, tenho certeza. Então não acho que devemos encarar isso como um agente sério. E acho que a questão fundamental permanece. A reconstrução de Gaza não pode acontecer sem o desarmamento do Hamas. E ninguém está se apresentando para desarmar o Hamas, exceto, você sabe, no final das contas, as FDI. Bem, essa é justamente a função do Conselho de Paz, que é transformar o cessar-fogo em Gaza em uma paz permanente. Nós sabemos que o Hamas não vai entregar o poder nem realmente se desarmar. Tudo tende ao fracasso, a menos que Trump autorize Israel a eliminar o Hamas, algo que acredito que tanto os Estados Unidos quanto o governo israelense, que provavelmente evita outra guerra antes das eleições deste ano, não desejam. Então, vamos passar o resto deste ano apenas assistindo o Hamas se fortalecer e reconstruir sua infraestrutura nas partes de Gaza que ainda controla? Sim, mas também vamos ver Israel atacar isso. E eles têm feito isso regularmente. Eles fazem isso quase todos os dias. Acho que é chocante para muitos americanos ver o que ainda está lá. Por exemplo, em túneis. Mas sim, eu acho que, você sabe, nós temos eleições. Israel tem eleições. Chegamos a novembro e o ano já está quase no fim. Então, eu acho que o que vimos nos últimos meses, desde o chamado cessar-fogo, é o que veremos pelo resto deste ano. Hamas fazendo todo o possível para levar armas por drones ou outros meios possíveis. Israel, na metade de Gaza que não controla, atacando para evitar a reconstrução do Hamas. A verdadeira questão é se algum avanço positivo pode acontecer na pouco mais da metade de Gaza que Israel controla, a leste da linha amarela. Por exemplo, em Rafah, onde o Emirado parece estar pronto para investir até $1 bilhão na reconstrução. E, sabe, nessa área onde as FDI estão no controle, você poderia fazer isso. E isso seria uma coisa boa a se fazer. Sim, bem, isso seria uma possibilidade. Claro, Israel está atacando a parte de Gaza que o Hamas ainda controla. Eles realmente não podem fazer nada sobre os túneis. E os túneis são realmente a chave para eles manterem o controle, não são? Eles são parte disso. O resto é só ter tantas armas.
Milhares e milhares e milhares. Todos nós já ouvimos a estimativa, 60 mil. Os israelenses tentam fazer algo aqui. Seguimos lendo notícias sobre ajuda israelense para outros grupos na metade oeste de Gaza que resistem ao Hamas, que lutam contra o Hamas. Veremos isso continuar pelo resto deste ano também. Nós dois somos meio que velhos o suficiente para lembrar quando Ariel Sharon achava que a solução para a Judéia e Samaria eram as ligas de vilarejos. Esse tipo de proposta já funcionou alguma vez? Alguém consegue se opor com sucesso ao Hamas dentro de Gaza entre os palestinos? Ou isso é só um sonho impossível? Sim, você sabe, como você já sabe, há uma longa discussão aqui. O início do pecado aqui provavelmente foi Oslo e trazer Yasser Arafat de volta do exílio. E eu também. Eu também acho. Não era inevitável que isso acontecesse em Gaza. O Hamas assumiu o controle. E na época, o primeiro-ministro Sharon disse, sabe, se formos atacados a partir de Gaza, vamos revidar. E Israel não fez isso. Agora, você pode atribuir isso ao fato de Sharon estar com a saúde debilitada. E parte desse período inicial é quando ele, entre o primeiro e o segundo derrame, você pode atribuir isso a uma má política, falta de força de vontade por parte do governo de Israel. O Hamas era relativamente fraco, então. Estamos falando do final de 2005. Então, eu não acho que era inevitável, mas obviamente esse era o objetivo do Hamas. E os israelenses naquele momento não intervieram muito. Então, sabe? Bem, essa é a questão. Quando você lava as mãos em relação a uma área, você realmente não vai querer voltar rapidamente, apesar das ameaças. Certo. Ou voltar lá mais do que uma vez a cada 2 anos, ou algo assim a cada 3 anos. Então esse foi um ponto de virada quando o Hamas começou a se reconstruir e Israel não os impediu. Inclusive não os impediu de lançar foguetes contra Israel. O outro foi a tomada do poder pelo Hamas, ou seja, quando eles expulsaram a Fatah. E nesse momento, a autoridade palestina, liderada pela Fatah, parecia ter mais poder de fogo que eles. Teoricamente, eles tinham algo em torno de 30 mil homens armados e o Hamas tinha 10 mil, e eu acho que ambos esses números estavam errados. O Hamas tinha mais. E a autoridade palestina tinha menos, porque em milhares de casos eram fantasmas. Ou seja, sabe, um capitão relatava que tinha 500 homens sob seu comando para poder receber 500 salários. Sabe, como um trabalhador dominado pela máfia. Empregos fantasmas e, sabe, empregos que não existem. E eles não fariam isso. Empregos sem trabalho. Então, quando a situação apertou, levou apenas, pelo que me lembro, 6 dias para o Hamas simplesmente esmagar o Fatah em Gaza. E então realmente começou o pior período, porque aí o Hamas estava totalmente no comando. Sua pergunta foi realmente, é concebível que Israel possa apoiar opositores palestinos do Hamas o suficiente para derrotar o Hamas? Seria um esforço enorme, contínuo, que não teria apoio fora de Israel, talvez nem mesmo dos Estados Unidos. Porque é uma fórmula para atritos e conflitos contínuos. E eu diria que o presidente Trump não quer isso. Quero dizer, ele quer estabilidade, assim como quer na Venezuela. Sim, ele não quer uma guerra civil palestina. Mas isso era como a lógica de Rabin em Oslo, que Arafat iria lutar contra o Hamas e ele não teria a Suprema Corte de Israel para dizer o que fazer. Mas isso nunca funcionou. Não. É verdade, claro que Fatah e Hamas são inimigos de longa data. Mas também é verdade que o Hamas tem sido muito, muito mais forte. Parece que seus quadros são mais comprometidos ideologicamente.
E sua liderança, embora corrupta, é menos corrupta? E acho que a questão é que toda vez que alguém tentou isso, essas pessoas são retratadas como traidoras dentro da cultura política dos palestinos, que é basicamente baseada na resistência a Israel e no conflito armado. Então, sempre acaba em um beco sem saída. É sim. Por isso que não estou nem um pouco otimista em relação ao futuro de Gaza Ocidental. Quero dizer, o resultado aqui, do ponto de vista da segurança nacional de Israel, é de certa forma positivo. Ou seja, o tamanho do território controlado pelo Hamas foi reduzido pela metade. E existem zonas tampão muito significativas ao norte, sul e leste dessa área controlada pelo Hamas. E Israel manteve o controle da fronteira com o Egito. Todos esses são ganhos muito significativos. Então, para o Hamas se rearmar com o tipo de armamento pesado que tinha, é muito, muito difícil. Esse é um ganho real. Mas o tipo de reconstrução de que todos estão falando, de uma nova Gaza que depende da segurança, eu acho que não há motivo para acreditar que isso vai acontecer. Certo. Bem, indo além de Gaza e do Conselho de Paz, acho que uma questão mais ampla que precisa ser abordada é o que pensar da política externa americana sob Trump 2.0. A estratégia de segurança nacional que foi apresentada há alguns meses tinha como objetivo um foco maior nas Américas e na China, e menos na Europa e no Oriente Médio. Tirando a Venezuela, falamos praticamente sem parar sobre relações com a Europa, nossos aliados da OTAN e o Oriente Médio. O que achou do documento? E embora, obviamente, a política nem sempre seja a mesma coisa que documentos sobre doutrina, você acha que isso nos dá alguma ideia sobre o comportamento desta administração? Sim, eu acho que se você pegar a estratégia de segurança nacional, a estratégia de defesa nacional e a Conferência de Segurança de Munique, o que a administração está dizendo? Secretário Rubio, vice-presidente Vance, esses documentos certamente deram mais destaque ao do hemisfério ocidental. Se isso é uma justificativa para a Venezuela ex post facto, é uma outra questão. Mas eles certamente sugeriram que gostaríamos que o governo de Cuba caísse e simplesmente tirássemos esses corpos estrangeiros do hemisfério ocidental, corpos estrangeiros ligados à China, à Rússia, ao Irã. Isso é bem direto, eu acho. O que me preocupa muito é esse transacionalismo. Você ouviu isso, por exemplo, do subsecretário de Defesa Elbert Colby em Munique, onde ele disse: precisamos construir relacionamentos com base no que realmente dura e importa, interesses, não em questões que vão e vêm. E ele, usou a palavra chavões, valores. E isso me parece preocupante porque está completamente errado. Acho que valores são muito mais duradouros e significativos. Se você me perguntar, por exemplo, interesses, é do nosso interesse ter um tratado de defesa com a Alemanha? Bem, minha resposta é: estamos em 1939 ou em 1949. Nossos interesses mudam. Se você me perguntar se é do nosso interesse que a Alemanha seja um país democrático que respeita os direitos humanos, isso nunca vai mudar. A resposta é sim. Então, eu acho que a ideia que o governo tem de minimizar a importância dos valores da democracia, da liberdade, dos direitos humanos em nossas alianças é um erro. Porque isso está no coração das nossas maiores alianças: Japão, Austrália, Coreia do Sul, Filipinas, na Ásia e os aliados da OTAN. Obviamente, há países aliados que não são democracias, mas são ótimos parceiros, como os Emirados Árabes Unidos. Mas os fundamentos das nossas alianças são, eu diria, baseados em valores, incluindo nossa aliança com Israel. Então isso me preocupou. Eu diria mais uma coisa aqui, e é uma espécie de eco estranho de Barack Obama, mas acho que o governo subestima o valor de ter alianças.
Acho que o presidente Barack Obama via os aliados como um incômodo e um fardo. Ele gostava de instituições multilaterais, coisa que este governo não gosta. Isso é verdade. Acho que o governo vê todas essas alianças como um problema e dor de cabeça. Eu diria que, isso é uma das coisas que nos fortalece e enfraquece a Rússia e a China. Eles realmente não têm alianças. Eles têm interesses em comum entre si em nos enfrentar. Mas quem são os aliados da China? Talvez a Coreia do Norte. Talvez até eles, E nós temos essas alianças globais. Então, estou preocupado com esses documentos. O secretário Rubio fez, de certa forma, um discurso muito bom e os europeus gostaram. Mas sabe qual palavra estava faltando no discurso dele que realmente chamou a atenção? Rússia. A palavra Rússia. Agora estamos em um momento em que há a maior guerra terrestre na Europa. Desde a Segunda Guerra Mundial, onde a Rússia invadiu um país independente, a Ucrânia, matou dezenas de milhares de pessoas e tomou parte do seu território. É a maior preocupação dos europeus no momento. E esta é uma conferência de segurança na Alemanha e ele não mencionou a Rússia, ele mencionou a União Soviética, olhando para trás historicamente. Então me preocupo com o fato de esta administração estar desvalorizando nossas principais alianças. Bem, eu acho que a resposta da administração seria, não que eu esteja falando por Marco Rubio ou J.D. Vance, é que se você vai falar da Rússia como ela é agora, como se estivesse prestes a, como alguns dos aliados europeus falam dessa forma, como se a Rússia fosse uma ameaça de invadir toda a Europa Ocidental. Acho que a resposta dele seria que estamos em 2026, não em 1987, quando a União Soviética, com seus aliados do Pacto de Varsóvia, estava estacionada no meio da Alemanha. O Pacto de Varsóvia acabou há tempos e a Rússia não consegue conquistar a Ucrânia. Por que os Estados Unidos ainda deveriam se preocupar tanto com a Rússia? Porque é um inimigo nosso. Porque o que a Rússia e a China têm em comum é um forte desejo de destronar os Estados Unidos como o país mais forte do mundo e o centro de um conjunto global de alianças. Então eles são perigosos para nós, eu acho, e capazes de nos causar grandes danos. Quero dizer, o presidente está certamente certo, na minha opinião, ao sugerir que os europeus precisam fazer muito mais pela própria defesa. E certo ao dizer, na verdade, foi o vice-presidente quem deixou isso claro, que você. O padrão de vida deles, o estado de bem-estar social, a capacidade deles, de se aposentar. Isso se baseia, em parte, no fato de que eles não precisaram gastar dinheiro com a própria defesa. Ao dizer isso, percebe-se que é loucura. Por que aceitaríamos? Muitos presidentes reclamaram disso, mas não fizeram nada a respeito, até Donald Trump e seu forte empenho nisso está funcionando. Mas aí cometemos erros não forçados, como eu diria, a Groenlândia, sobre cuja importância eu acho que o presidente tem razão, dada a sua geografia. Acho que, ao analisar o que faremos, incluindo os acordos com a Dinamarca, ou que já fizemos, sobre poder incluir a Groenlândia ativamente em nossa defesa, de ataques no Ártico pelos russos, poderíamos ter resolvido isso em uma reunião de um dia. E a crise foi desnecessária. Bem, eu acho que, uma das coisas que eu gostaria de perguntar, e então aprofundar um pouco mais sobre Munique, é que as nações da OTAN estavam, como você disse, satisfeitas por ser o secretário de Estado Marco Rubio falando com eles e não o vice-presidente J.D. Vance. Embora o discurso de Rubio tenha sido mais tranquilo ou menos confrontador, esse não era seu conteúdo, como você sugere. Pelo menos pelo fato de que ele não falou sobre a Rússia, e ele estava muito focado na defesa da civilização ocidental e no desprezo pela ONU, muito parecido com o desafio de Vance a eles. Sim e não. Sim, ele estava pressionando eles muito. Mas também havia algumas passagens quase líricas no discurso sobre nossa história compartilhada, nossos valores compartilhados,
nossa fé compartilhada. Então não foi... Acho que para um continente que não é tão interessado em oração, Muitas partes dele, certo? Mas isso não ficou claro. Não parecia alguém cuja verdadeira atitude em relação a eles fosse de repulsa. Parecia alguém cuja verdadeira atitude era preocupação, cuidado, esperança de que as coisas possam mudar. Enquanto eu acho que Vance parecia desdenhoso e indiferente, o que taticamente não é inteligente, porque essa não é a maneira de conseguir mais esforço da parte deles. E o problema disso, especialmente, é se você faz isso naquele momento. Estamos sugerindo que poderíamos usar força militar contra a Groenlândia, contra a Dinamarca, um aliado da OTAN, não contra a Rússia. O efeito não vai ser útil. E, aliás, vale mencionar você. Existem bons aliados da OTAN e maus aliados da OTAN, como o Canadá, por exemplo, que foi uma grande aliança. Parceiro da Segunda Guerra Mundial, nas décadas mais recentes, sob todos os seus governos, fez muito pouco e não gastou nada com sua defesa. A Dinamarca tem sido uma aliada muito boa e esteve conosco, por exemplo, no Afeganistão. Um aliado realmente confiável. Sim, é um país muito pequeno, mas uma aliança é formada por vários países, não apenas um ou dois muito grandes, e eu não acho que eles mereciam o tratamento que receberam. Bem, não estamos falando tanto sobre a Groenlândia desde que Trump falou em Davos no mês passado. Havia um problema estratégico sério por trás da conversa fiada, e isso assustou os dinamarqueses e os outros europeus, mas estava relacionado à questão mais ampla sobre se eles estavam dispostos a pagar por sua própria defesa, em vez de apenas aproveitar o guarda-chuva de defesa dos Estados Unidos. Então, no fim, isso foi só mais uma provocação típica de Trump aos seus críticos, às pessoas de quem ele não gosta, não uma ameaça real? Visto de hoje, sim, parece que foi isso mesmo. Dar conselhos é fácil, ainda mais depois que tudo já aconteceu e temos o benefício do retrospecto. Mas para o presidente fazer as ameaças que ele fez sobre a OTAN em geral, dizendo que não vamos carregar isso para sempre, se vocês não querem se defender, por que nós deveríamos? Esse é o tipo de comentário. Funcionou. E nenhum presidente antes dele conseguiu fazer com que eles gastassem mais com defesa. Vladimir Putin também merece algum crédito por isso, certo? Porque ele os assustou, mas a abordagem e a retórica do presidente funcionaram, enquanto as dos seus antecessores falharam em fazer com que os europeus fizessem mais. Eu diferenciaria isso do caso da Dinamarca, Groenlândia, onde, novamente, acho que se tivéssemos feito reuniões secretas com os dinamarqueses e disséssemos, olha, temos uma ameaça crescente no Ártico. Isso vai continuar pelas próximas décadas. Temos um tratado de 1951. Na verdade, já abandonamos cerca de 11 bases na Groenlândia. Podemos querer recuperá-las. Acho que teríamos conseguido um sim para tudo se não fosse pela tempestade e turbulência que enfrentamos. E, novamente, acho que os dinamarqueses, como ótimos aliados, não mereciam isso. Acho que foi apenas um erro. Bem, deixe-me pedir para você tirar um pouco o seu chapéu do Conselho de Relações Exteriores e colocar sua kippah tikva. Você atua intensamente na promoção da vida judaica e no combate ao antissemitismo. Acho que a maioria dos envolvidos nesse esforço estava preparada e focada na ameaça do antissemitismo de esquerda, ou pelo menos aqueles de nós, digamos, mais à direita, em oposição à esquerda. Especialmente porque os ataques de 7 de outubro desencadearam uma onda de ódio contra judeus nos campi e em outros lugares. Mas, nos últimos meses, não houve como continuar. Ignorando o crescimento de um problema preocupante e crescente de antissemitismo de direita, que não se limita apenas a alguns podcasters famosos, mas inclui muitos que são considerados parte da coalizão de Trump. Dada a posição de neutralidade declarada publicamente pelo vice-presidente Vance sobre o debate em relação ao antissemitismo na direita, que ele articulou no Fórum Turning Point Estados Unidos em dezembro, e considerando que ele é o favorito óbvio no momento, embora com 2 anos de antecedência, para ser o principal candidato à indicação do Partido Republicano em 2028, onde isso deixa judeus conservadores e pró-Israel como você daqui para frente?
Eu acho que é um verdadeiro desafio e um verdadeiro perigo. E eu acho que você está certo em mencionar o vice-presidente Vance, porque ele e, obviamente, o presidente Trump estão realmente em uma posição de fazer algo que seria significativo e rápido. As pessoas, eu acho, com razão, se referem aos dias em que o tipo de guardião era William F. Buckley Jr. e seus comentários sobre Pat Buchanan e outros. E mantinham o verdadeiro antissemitismo fora do movimento conservador. Acho que presidente e vice poderiam fazer isso. Eu acho que eles poderiam deixar claro para, por exemplo, um exemplo importante, Tucker Carlson, que isso agora passou dos limites, que ele foi longe demais. E talvez eles consigam afastá-lo, talvez não consigam, mas pelo menos eles estariam declarando quais padrões eles achavam que deveriam ser aplicados para o Partido Republicano. E a recusa em fazer isso, quero dizer, o presidente denunciou o antissemitismo, mas ele denunciou o antissemitismo depois de receber Tucker Carlson na Casa Branca 2 vezes em janeiro. Por assim dizer, isso não conta, eu diria. Então, eu acho que é muito real e acho que é muito preocupante. Eu realmente acho que para judeus americanos é mais importante concentrarmos nossos esforços em nós mesmos do que nos antissemitas. Eu escrevi um livro chamado Se Você Quiser há 2 anos, que tratava sobre como fortalecer nossa comunidade. E eu acho que a melhor resposta, acho que existem 2 respostas para o antissemitismo. Uma delas é construir uma comunidade judaica melhor, construir uma comunidade judaica mais forte. E a outra é fazer cumprir as leis, regras e regulamentos. E o que vimos em tantas universidades, por exemplo, foi a recusa, o fracasso em fazer isso. Os judeus não estavam pedindo nada novo. Reescrevam todas as regras, pois não funcionaram. Não, apenas façam cumprir. Façam-nas cumprir da mesma forma que seriam aplicadas, digamos, contra racistas. Apliquem-nas contra antissemitas. Isso não era feito. Então, sim, temos todo o direito de exigir isso. Mas eu acho que a melhor reação é fortalecer a comunidade judaica americana. Acho que você está certo sobre isso, e é justamente isso que a Tikva representa. Essa discussão ganhou força no último mês, em parte pelo discurso recente do Bret Stephens, que afirmou que deveríamos parar de focar no antissemitismo, pois não há o que fazer, já que seria um vírus indestrutível, o que é verdade. Seguindo exemplos de seus próprios livros, focando apenas em construir a vida judaica. Mas você acha que isso é, simplesmente esquecer o antissemitismo, parar de se preocupar em combatê-lo? Essa estratégia é viável com o aumento do ódio aos judeus na esquerda e direita, incluindo um prefeito antisionista em Nova York e figuras da direita obcecadas com teorias da conspiração antissemitas? Eu não iria tão longe quanto Bret Stephens foi, que parecia estar sugerindo meio que desistir da luta contra o antissemitismo, porque muito do que está sendo feito contra os judeus é criminoso. E eu não acho que devemos deixar as pessoas saírem impunes. Formas de discriminação e ódio que são ilegais ou em faculdades que violam regras que existem há décadas e décadas. E esses esforços, por exemplo, de francamente deportar algumas das pessoas envolvidas que não são americanas, eu geralmente apoio. Eu não acho que precisamos trazer pessoas para este país para cometer atos que são, primeiro, criminosos e, segundo, odiosos contra americanos. Então, eu não acho que a única coisa que devemos fazer é, por exemplo, construir mais escolas judaicas. Embora devêssemos fazer isso. O que deveríamos fazer, com certeza. Mas, isso me lembra um pouco o debate, voltando aos tempos do movimento dos direitos civis, quando os Estados Unidos adotaram novas leis de direitos civis. E o argumento contra elas de algumas pessoas era que você não pode legislar sobre a moralidade. E acabou que isso estava, eu diria, errado. Você podia, porque a legislação lembrava a todos que isso é certo e aquilo é errado. Nós temos padrões morais.
Nós temos padrões históricos, nós temos leis constitucionais. Acho importante fazer isso também no contexto do antissemitismo. E lembrar as pessoas que, por exemplo, assediar um estudante judeu em um campus universitário não é permitido. Pode ser um crime. No mínimo, isso deveria fazer com que você fosse expulso. Para um professor chamar a atenção de um estudante judeu ou de um estudante israelense, ou ensinar uma visão obviamente tendenciosa do que está acontecendo no Oriente Médio, ok, isso pode não ser um crime, mas deveria ser uma violação dos padrões acadêmicos que resultasse em algum tipo de punição. Então, eu realmente acho que nós... E é possivelmente uma violação de, falando no movimento dos direitos civis, é uma violação da lei dos direitos civis. Sim. Então, eu não acho que a gente só cuida de nós mesmos. E eu realmente acho que deveríamos cobrar das autoridades, do prefeito, do governador, do chefe de polícia, do reitor da universidade, para fazer cumprir as leis e regras que existem para proteger, nesse caso, judeus e israelenses em alguns casos. Mas eu realmente acho que fortalecer a identidade dos judeus americanos por meio de coisas como escolas judaicas, acampamentos judaicos e um ingrediente-chave, na minha opinião, tempo em Israel, devem ser o foco das atividades judaicas americanas. Acho que isso vai acontecer. Ou seja, se você comparar, digamos, o ano 2000, escolha um ano, 2025 até 2035, acho que você verá, e já está começando a ver, uma expansão do ensino judaico. E você sabe, sob a nova lei tributária, existe uma oportunidade. Nos estados que escolherem, será possível receber um crédito tributário de $1.700. Para doações a escolas judaicas ou a entidades que vão financiar escolas judaicas, não há custo se você for um contribuinte. É um crédito, não uma dedução. E se você pensar em milhões de judeus fazendo isso, estamos falando de centenas de milhões de dólares. Isso estaria disponível para ser investido em escolas judaicas e, obviamente, também em outras, como escolas católicas para católicos e assim por diante. Mas poderíamos ver uma verdadeira expansão da disponibilidade de todos os tipos de educação judaica nos Estados Unidos. Mas volto ao seu ponto. A expansão do antissemitismo, tanto na esquerda quanto na direita, é muito preocupante. Você pode encontrar algumas estatísticas que sugerem, talvez estejamos exagerando, mas aí você conhece alguém como Rod Dreher, que diz, não, você não está exagerando nem um pouco. É um problema gigantesco, principalmente relacionado à idade, que afeta especialmente os jovens. Alguns jovens evangélicos e alguns jovens católicos e, em particular, ao que parece, convertidos recentes ao catolicismo. Sim, esse é um desafio que teremos que enfrentar. Acho que este é um bom ponto para encerrar. Elliot, muito obrigado por estar conosco hoje. Como o público pode conhecer melhor a Tikva e seguir seu trabalho? Para o trabalho sobre política externa, basta acessar o site do Conselho de Relações Exteriores, cfr.org. Na seção de especialistas, clique em mim para ver tudo que escrevo, transmissões ao vivo, podcasts e mais. Para a Tikva, é tikva.org e você verá o que a Tikva está fazendo. Abrimos nossa própria escola em Manhattan. Atuamos bastante com universidades e escolas judaicas, especialmente com a Universidade da Flórida e do Texas. Então, há uma quantidade enorme de coisas acontecendo para pessoas desde o ensino fundamental 2, passando pelo ensino médio, faculdade e, claro, na vida adulta. Então, dê uma olhada. Sim, com certeza. Agradecemos ao nosso público e pedimos que acompanhem a edição diária de Jonathan Tobin, disponível em qualquer plataforma de podcast. Se estiver nos ouvindo em qualquer plataforma ou assistindo ao vivo no Facebook, X ou no canal do JNS no YouTube, curta ou inscreva-se no JNS. Ative o sino para receber notificações e avalie-nos bem. Escreva para thinktwice@jns.org, contando onde acompanha o programa e sua opinião. Lembre-se, continue lendo e pensando por si. Nos vemos na próxima semana.